Olá, boa noite a todos. Estamos aqui hoje para mais uma live, né? Eu, Carla Carioca, coordenadora da Comissão de Governança, Riscos e Compliance. Vou já receber aqui o Roque Martins, membro também da comissão, para a gente fazer uma live hoje sobre governança corporativa, para falar dos aspectos da agenda positiva do IBGC. Esperar só o Roque entrar, daqui a pouquinho a gente começa a nossa live. O pessoal já está entrando aqui, bacana. Olha só, o Rock já vai guardando aqui, só ele fazer a conexão. E aí, meu amigo? Oi, Carla, boa noite. Tá me ouvindo aí? Perfeitamente, sua engenharia deu certinho. Show de bola. Tá tentando ajeitar aqui para equilibrar, né? Pois é, todo mundo, né? Agora volta de novo essa vida aí mais forte, né? De live e online, né? Novamente. É verdade, meu amigo, é verdade. É a nova tendência, né? Inclusive, nos espaços de trabalho, a gente vai ter que aprender a usar mais a tecnologia para isso, né? Eu acho que o híbrido vai ser a Veio para realidade do ficar, né? futuro, eu acho. Inclusive, Rock, ajuda a reduzir custo, né? Inclusive. é verdade, viu? Roque, se apresenta aí para o pessoal que já está entrando aí na nossa live, para eles te conhecerem um pouquinho. Até enquanto te aguardava, né, comentei aí mais no aspecto da nossa comissão de GRC, mas se apresenta aí um pouquinho para o pessoal te conhecer também. Ah, show de bola. Boa noite, pessoal. Quem está nos assistindo, é um prazer estar aqui para a gente comentar sobre esse assunto, né, que está muito na crista da onda, governança, nossa comissão tá muito pautada para falar sobre isso, também sobre compliance, gestão de risco é a tônica, né, para toda a classe contábil. E meu perfil é todo voltado para essa área, né, Carla? A gente já se conhece há algum tempo, né? Só que você foi pela UES, eu fui pela Unifor, né? A gente A fez gente se conhece desde o contábeis, segundo grau, ainda por cima, né, é Roque? É isso verdade, mesmo, viu? é verdade. Já entregar a nossa idade aqui. É. Eu fiz Unifor, né? Fiz contábeis e pela Unifor também, que é uma grande escola, terminei meu mestrado por lá, o mestrado em administração. A dissertação foi muito pautada em cima de governança e governança voltada para uma determinada área de startup, né? Que é o crowdfunding. E aí falei muito sobre isso com relação à governança lá. Eu tenho algumas especializações na área, né? Na área administrativa financeira, na área de controladoria e na área de auditoria. E mais de 20 anos aí de experiência nessa área, né? Trabalhando na área contábil, controladoria, auditoria, controles internos, né? E estou hoje, né, como diretor financeiro do Instituto Nordeste Cidadania, né? O instituto que é um braço aí aliado do Banco do Nordeste, que operacionaliza microfinanças de lá. Tá? Então é mais ou menos isso. Né? No decorrer aí da nossa conversa, a gente pode falar mais um pouco. Perfeito, Roque, obrigada. Então aí quem estava ouvindo, né, o Roque se apresentar, já sabe aí da especialização e da experiência que ele tem. Né? O Roque, ele gosta muito desse assunto também, né, de governança. Né, Roque? Eu lembro muito da sua pesquisa mesmo, do mestrado, da sua dissertação, né? Foi muito bacana mesmo. Você foi uma das minhas entrevistadas, inclusive, né? Tem que Fazer ajudar, né? pesquisa no Brasil não é fácil, meu. É verdade. Queria agradecer ao CRC Ceará, né, o Conselho de Contabilidade, por essa oportunidade, tanto da gente ter a Comissão de Governança, Riscos e Compliance, como também dessa oportunidade da gente estar aqui fazendo a live. Queria registrar a presença da nossa vice-presidente Augusta, está aqui também na live, né? Acabou de entrar. Obrigada, Augusta, também pela sua presença. Obrigado também a quem está nos assistindo. E aí, pessoal, vai ser um bate-papo mesmo, né? Uma troca de ideias aqui com o Roque. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode colocar aí no chat que a gente vai lendo e vai respondendo também. A ideia também é ser muito interativo com vocês, né? Perfeito. Vamos começar aí, então, né? Se eu souber, eu respondo, né? Se eu não souber, eu Rapaz, anoto depois. se você não souber, não sei quem é que vai saber, não, viu? Ixi, é responsabilidade. Aí vamos nessa. Vamos, Roque, vamos começar aí, até para o pessoal vai entrando, né?
falar um pouquinho aí do que é a governança corporativa, qual é a importância dela, pelo menos para fazer esse overview, antes da gente falar da agenda positiva do IBGC em si. Perfeito, Carla. A governança, né, ela merece, inclusive, um semestre todo de aula, né? Inclusive, é um tipo de disciplina que na graduação merecia um semestre todo, na especialização a gente tem, né, essa disciplina, para quem faz especialização na área. É muito importante, hoje está muito na crista da onda, todas as empresas estão procurando se adequar com relação à governança. E governança nada mais do que você implantar um modelo de gestão, né? Um modelo de gestão que é um sistema voltado para estruturar um modelo de gestão onde você tem boas práticas aplicadas dentro do negócio, né? E essas boas práticas, obviamente, elas vão fornecer vários benesses para a empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, né? Você vai desde a otimização de custos a uma ideia de empresa em que o investidor vai olhar com bons olhos essa empresa que tem governança. Então, a governança ela está sendo trabalhada, inclusive os profissionais que estão dentro das empresas que precisam desenvolver essa área, estão tentando trabalhar muito e estudar muito e aprofundar muito para poder trazer para dentro da empresa, que inclusive mexe muito com a estrutura cultural, né? A gente vai falar um pouco aqui sobre a agenda positiva do IBGC, que o IBGC, para quem não conhece, né, é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que ele é um instituto que meio que dá algumas diretrizes, né, de boas práticas de governança aqui no Brasil. A gente que estuda essa área, a gente pauta muitas nossas atividades e até trabalhos em cima do que o próprio IBGC ele traz, né? Fora o IBGC, a gente tem outras instituições que trabalham muito com governança, né? A gente tem os próprios órgãos públicos, o TCU tem muito material legal, o CGU muito material legal, né? Tem vários profissionais que desenvolvem conteúdos excelentes, né? E o Instituto também tem um material muito bacana, que inclusive quem quiser pode baixar o conteúdo por lá, tem várias cartilhas, vários livros que falam de governança. Então, governança é um mundo, né, que a gente vai dissecar um pouquinho aqui, merece outras lives, né, para a gente estar comentando sobre isso. Eu acredito que a gente faça mais, mas a gente vai dar só uma introdução do que é, para depois a gente despertar mais interesse da classe contábil nesse sentido, que, aliás, era para a gente estar trabalhando bem essa questão, né? É verdade, Roque. E acredito eu que a governança foi ganhando mais enfoque, principalmente aqui no Brasil, que a gente não tem um mercado de capitais tão forte, na medida que a gente foi tendo a maior abertura, né, de capitais, mais empresas na Bolsa. Em 2020, apesar de todos os desafios, a gente teve empresas, né, estreando aí na Bolsa, abrindo capital. Então aí a gente vai... Inclusive empresas cearenses, né, que estão de parabéns aí, né? Verdade. E aí eu acredito que a gente vai ganhando mais força, até considerando os pilares de governança, na própria parte da divulgação, da transparência. Eu acho que essa palavra transparência ganhou muita força. O compliance também acabou se fortalecendo. Então, na medida que os pilares vão se fortalecendo, que essa necessidade também de maior transparência, a divulgação dos resultados de informações, a própria governança vai se fortalecendo também, né, Roque? Exatamente, e é como você falou, o IBGC, pelo menos, ele traz aí no seu bojo, né, de conteúdo 4 pilares fundamentais para que... são princípios, aliás, que tem que ser trabalhado dentro das organizações, né, que é justamente essa, que é a transparência, fundamental, né? Tem a parte da prestação de contas, que também não deixa de ser, né, fundamental. Tem a parte da equidade, que trata do equilíbrio entre o acionista minoritário e o majoritário, né? E a parte da responsabilidade corporativa, né? E responsabilidade da própria empresa enquanto lisura nas suas informações e números a serem divulgados, né? E também tratar da viabilidade econômica, porque você precisa estar todo o tempo mostrando que tem saúde econômica para os seus investidores para poder manter esse pessoal lá dentro colocando dinheiro e apostando na empresa, né? Então, continuidade, né?
para ter perenidade, para ter continuidade, afinal ela nasceu para isso, né? Então são 4 princípios aí fundamentais que a governança vem a reger para poder as empresas seguirem, né? Perfeito. E a gente vê também, Roque, um fortalecimento muito de governança com o aumento de conselho, né? A gente está vendo muitas empresas familiares, inclusive, de capital fechado, mas já instituindo os órgãos de controle, que a gente chama, né, de governança, começando aí também a ter conselho. Acho que esse é um movimento bem bacana de fortalecimento também na governança. É perfeito, Carla. E inclusive os conselheiros, eles estão muito mais atuantes, né? Uma coisa que a gente pode comentar um pouco mais na frente, mas já introduzindo, os conselheiros são muito mais atuantes, né? Durante a pandemia, né? Quando surgiu o ano passado, e a gente ainda está numa onda ainda muito preocupante, mas os conselheiros eles estão entrando na operação, né? A gente percebe que eles estão muito mais preocupados em realmente atuar, né? Não ficar indo ou marcando presença única e exclusivamente na reunião de conselho, mas o conselheiro ele está procurando entender da operação, está entrando na empresa, está chamando o CFO, vem cá, cara, eu quero entender esse número, está chamando o conselho de administração está chamando o conselho fiscal para quem tem para entender, né, como funciona, né, está chamando a auditoria externa que audita os números para poder compreender o que é que está acontecendo, até inclusive a nível de controle interno, né? Então os conselheiros de administração, principalmente, eles estão muito envolvidos nessa empreitada, né? Para as empresas familiares ainda existem outros tipos de conselho, né? O conselho consultivo, por exemplo, né, que é uma ferramenta, né, ela pode ser, esse pessoal do conselho consultivo, ele pode ser também bem atuante, óbvio que não vai deliberar, mas ele pode estar ali apoiando a família na construção, né, de melhores saídas, né, para esse momento de crise. Perfeito, Roque. E aí, entrando já no assunto da nossa live, né? Sopa de letrinha aí, IBGC, né? Conta aí, para quem não conhece, dá uma explicadinha o que é que significa o IBGC, a importância dele aí também. O IBGC, Carla, como a gente bem conhece, ele é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele foi fundado lá no início dos anos 90, né? E já na perspectiva de trazer boas práticas aqui para o Brasil, né, a nível de governança, já tendo em vista algumas grandes fraudes ocorridas a nível mundo, né? E o mundo também se mexendo para poder constituir seus códigos de conduta, né, seus códigos de ética. E lá atrás, alguns executivos se juntaram para formar o Instituto, e a partir de lá o Instituto vem desenvolvendo um papel fundamental aqui no Brasil para poder divulgar as melhores práticas de governança e tentando atuar junto às empresas e até órgãos federados, né, para poder desenvolver e minimizar a corrupção no Brasil e desenvolver as melhores práticas de gestão, né? Uma coisa, obviamente, está ligada à outra, né? Porque a gente sabe que a corrupção ela desvia muito recursos das empresas brasileiras e assim e dos órgãos governamentais, né? Mas, por outro lado, você tem que desenvolver, obviamente, a gestão, tem que dar uma celeridade maior, tem que fazer essa gestão de mudança acontecer, e o IBGC está muito ligado nessas práticas, né? E tem muita gente boa lá dentro, né? Então, o IBGC, ele funciona dessa forma, né? E agora, né, lançando essa agenda positiva que você vai me chamar aí para falar, ele traz aí um guarda-chuva de situações para a gente comentar. Perfeito. A gente sabe que o IBGC já tem também o Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa, né, que é um caminho também até para quem tem interesse, né, em conhecer mais sobre o que são essas práticas de governança. É disponível para download no site do IBGC gratuitamente. Né, é uma ferramenta muito interessante, porque no mínimo você vai seguir como dicas, né? Mas são informações muito importantes que a gente consegue
se apoiar para seguir as melhores práticas de governança corporativa. Já que você falou aí Exatamente, tanto para a empresa aberta como para a fechada, né? Exato. E BGC tem material, inclusive, de governança especificamente para a empresa familiar, para a empresa de capital fechado. Acho que é um caminho muito bacana da gente realmente buscar informação. Né? E está gratuitamente disponível na internet, no site do IBGC. Já que você falou aí da agenda positiva, vamos nela, né? Aí, já que a gente tem aí, são 15 medidas distribuídas em 6 pilares. Aí eu queria que você começasse, eu acho que pelos pilares, né? Que são aí, já que as medidas estão incluídas nesses pilares, explicasse um pouquinho para a gente esses 6 pilares que a gente tem na agenda positiva do IBGC. A gente vai aqui com a pretensão de tentar dissecar, né? Mas a agenda positiva ela foi lançada agora pelo IBGC na intenção de fazer uma espécie de pacto, né? Um impacto empresarial para poder seguir 6 pilares que eles recomendam uma direção de gestão e uma direção de integridade. Né? E mexe muito e perpassa muito pela estrutura cultural de cada empresa. Né? A gente vai ver aqui que é uma coisa bem abrangente e que vale a pena para quem gosta e para quem quer estudar isso aqui, até a classe contábil que quer tentar entrar para vender um tipo de serviço desse, vale a pena, né? Porque você vai deixar seu cliente bem mais seguro, vai deixar seu cliente bem mais estruturado com relação à gestão de risco, tá? E aí, os 6 pilares, eles permeiam da seguinte forma, né? A gente tem um primeiro pilar que fala da ética e da integridade, que esse é um pilar fundamental, que inclusive nas empresas, né, a ética ela vem carregada nos valores, né? Quando a gente monta missão, visão e valores, geralmente nos valores a gente encontra a palavrinha ética, né? E a palavra integridade, ela veio, não é novidade, mas ela veio com mais força agora para fazer um apanhado geral do ferramental que nós temos de controle, né, de compliance, para poder fazer com que a empresa se mostre uma empresa séria, uma empresa que você possa apostar. Né? E aí, nesse pilar ética e integridade, ele mostra que é um fator decisivo para a continuidade dos negócios. Obviamente, você mexe com a estrutura cultural, né? Quando você tem uma cultura muito forte, empresa familiar, a cultura do dono, né? O dono, quando dá o tom e que compra essa questão ética, essa questão de integridade, obviamente que todas as atividades inerentes à empresa elas vão seguir nessa linha. Né? Uma empresa de capital aberto, obviamente, quando ela abre capital e vai para novo mercado, ela já vai com índice de governança muito alto, ela vai ter que ter isso já nos seus normativos, já nas suas políticas internas, o pessoal bem treinado nesse sentido. Então, ética e integridade é um pilar fundamental para que as empresas sigam nessa linha da agenda positiva. Esse é o primeiro ponto fundamental para que as empresas elas tentem implementar dentro da sua estrutura. Né? E é essencial, né, Roque, esse primeiro pilar, né? Esse primeiro pilar é fundamental, né? Sem ética e integridade, principalmente no cenário desse que a gente vive hoje, né? De muita incerteza, muita vulnerabilidade, você tendo que fazer uma gestão de mudança muito próxima e muito rápida, você abre os seus flancos de controle interno, né? E às vezes dá oportunidade, vulnerabiliza muitos processos. E aí, se você não tem uma equipe ética, uma equipe íntegra, né, preparada para botar isso para frente, a oportunidade a gente sabe que faz o ladrão, né? E às vezes tem uma torneirinha que está aberta que pode fugir muito ao seu controle, e aí nesse momento a empresa fragiliza. Né? Verdade, Roque. Aí nós temos esse primeiro pilar. Temos o segundo pilar, que ele está muito agora sendo comentado, principalmente ano passado. Teve muita discussão em cima disso aí, e esse ano já passou a ser a agenda de planejamento estratégico das empresas. Né? O segundo pilar é a diversidade e inclusão. Né? A diversidade e inclusão
ela passou a ser imperativo no planejamento estratégico das empresas de capital aberto, porque elas tendem a zelar pela imagem por aí, né? E, e você percebe, né, nós enquanto executivos percebemos, e não só executivos, mas toda a sociedade percebe que num momento de pandemia desse, o fosso da desigualdade social, ele fica bem mais aparente, né, porque o desemprego ele aumenta, né, as pessoas ficam sem renda, a saúde caótica, e por aí vai. Aí você vê que a inclusão ela tem que ser trabalhada, né, por diversas formas, e a empresa tem que passar a ter uma política de diversidade para poder contemplar essas questões, né. A gente tem visto também que os conselhos, né, de administração, principalmente, estão sendo exigidos em ter também uma composição diversa, né. A gente vê que a discussão de início era apenas se tem mais mulheres ou mais homens, né? Agora o conselho está sendo exigido não só para ter essa questão de gênero equilibrada, mas para ser diverso no sentido de agrupar alguém LGBTQIA+, né? Alguém com portador de deficiência, ou alguém que entenda essas questões, que seja especialista nessas questões e que bote na mesa para discutir, né, as políticas internas, porque perpassa também por uma estrutura cultural, né? Se a empresa não tem uma cultura voltada para essas questões, realmente ela vai sofrer um pouco para fazer essa transição, né? E aí as empresas estão correndo para poder adaptar essas políticas internas, né? Vide, ano passado a gente viu algumas polêmicas nesse sentido, né? A gente tem uma polêmica envolvendo a Magalu, né, que tratou de um programa de trainee voltado para negros, né? A gente viu a polêmica com o Carrefour, né, o terceirizado acaba transgredindo a barreira da sensatez, né? E assassinou um negro e por aí vai, tendo que reverter essa parte da imagem, que é muito importante. Esse é o segundo pilar, diversidade e inclusão, que nem todo mundo está preparado. Verdade. É o que a gente tem uma colocação aqui da Jessi, que ela diz que a CGU incentiva a participação de empresas para a obtenção do selo Proética para fomentar ainda mais essa cultura. Estava falando sobre o pilar 1, né, quando você comentou, logo depois ela colocou aqui. Obrigada, viu, Jéssica, pelo seu comentário. É, né? Muito importante realmente esse selo e que ele seja mais disseminado. E a Kate coloca que está dando aí para você, falando que a didática está bem trabalhada, Roque, de uma forma bem transparente. Que bom, está dando certo. Vamos lá para o pilar 3, né? Exatamente. O Pilar 3, o selo proético da CGU, comentando um pouco mais o que a Jéssica colocou, ele permite que a empresa ela seja considerada, pelo menos, que trabalhe como estrutura a ética e a transparência, né? A CGU ela lançou esse selo para poder fazer uma avaliação das empresas, até a nível de programa de integridade, que é o que eles mais exigem, para ver se a empresa consegue trazer uma política, ter um programa de integridade bem estruturado dentro da empresa. Então, eles emitem esse selo e, na contrapartida, eles dão feedback no que você pode melhorar, de controle interno, etc. É muito bacana isso aí. Já bacana. No nosso terceiro pilar... Oi? Muito bacana mesmo essas vertentes que a iniciativa da CGU, né? Assim como a gente tem o Pacto Global lá da ONU, temos também a Empresa Limpa lá do Instituto Edson, então tem alguns selos que podem ser trabalhados pelas nossas empresas, né, para poder desenvolver boas práticas de controle interno e de governança. No terceiro pilar, nós temos a perspectiva ambiental e social. E aí a gente entra numa perspectiva em que a empresa ela tem que trabalhar a sustentabilidade, né? E aí entra num conceito do Triple Bottom Line que foi trabalhado lá atrás, que fala do social, governança e meio ambiente. E o meio ambiente ele está muito sendo trabalhado nas empresas no que diz respeito à conservação,
né, a trabalhar com o reciclado, com a logística reversa, né, as formas como são trabalhados o consumo, e o social, não menos importante, você tem que envolver as questões da sociedade para poder garantir com que isso seja sustentável e tenha perenidade ao longo do tempo, né? Então, existe até uma siglazinha chamada ISD, né, que a gente já comentou muito sobre isso, mas o ISD, que é Environment, Social e Governance, que trata dessas questões também. Existe até um índice dentro da Bolsa que trata dessas empresas ESG. Elas são muito visadas já pela mudança de comportamento do consumidor que visa adquirir esses produtos mais sustentáveis, os serviços mais sustentáveis, e aí esse pilar 3 ele permeia essa questão, né? Perfeito. Então, é fundamental. Do 1 ao 3, né, nós temos aí o 1 falando de ética, integridade, nós temos o 2 falando de diversidade e inclusão, e nós temos o 3 falando de ambiental e social, que são 3 pilares importantíssimos aí para serem discutidos dentro das organizações. Perfeito, Roque. Foi interessante que você falou tanto do ISD como que a gente vê assim, fortemente, né, e amplamente divulgado, sendo fortalecido. E eu acredito que o início disso tudo foi exatamente essa necessidade de maior cuidado ambiental e social mesmo, que nós como população, né, e os investidores em si também começaram a cobrar mais das empresas, né? A gente teve alguns acidentes, né, inclusive algumas catástrofes mesmo, né, ambientais, de impacto, inclusive em comunidades muito forte. E aí isso começou a ganhar mais fortalecimento, começou a ficar mais em pauta, né, e aí culminou, inclusive, com o ISG ganhando o fortalecimento e a divulgação que está acontecendo atualmente, né? Exatamente, exatamente. E houve um apelo muito grande para que as empresas se adequassem, né, a essas questões ambientais, né, porque você vê, o combustível fóssil hoje, ele está sendo muito discutido como é que vai ser o futuro, né? As energias renováveis, elas estão sendo cada vez mais trabalhadas, né? Vide aqui o nosso Nordeste, que é muito bom nesse tipo de negócio. Nós temos a solar e a eólica muito forte, né? Nós temos empresas fortes aqui, inclusive no Ceará, sobre isso. E vai ser a pauta daqui a uns 5, 6 anos, a gente ainda vai estar discutindo essa questão ESG, está ficando muito forte. Desculpa. Ficando muito forte agora pelo fato do apelo do consumidor. Então as empresas estão tendo que correr para se adaptar a essa realidade. Verdade. Vamos para o nosso quarto pilar? Olá. Que não menos importante é falando de inovação e transformação, né? Inovação e transformação é o que as empresas eminentemente tiveram que fazer ano passado, principalmente, né? Correr muito para tentar inovar seus processos e aí sair da caixinha para poder ter outras alternativas e viabilizar os negócios para poder sobreviver, para poder sobreviver. E aí a transformação ela passa muito por isso, e o time que está dentro da estrutura da empresa tem que estar muito treinado, muito preparado para acompanhar esse movimento. Não só o dono, e aí vamos falar de empresa familiar, não só o acionista, não só o conselho de administração, mas o time tem que estar todo preparado para poder acompanhar a velocidade das transformações e dos acontecimentos. Quem tinha caixa no passado, por exemplo, se deu bem, né? Porque o e-commerce ele foi muito procurado e quem conseguiu migrar rapidamente para o e-commerce conseguiu se sobressair, né? Quem não tinha caixa procurou tentar viabilizar o negócio de alguma forma para sobreviver, né? E a gente viu que não era uma coisa a curto prazo. A gente ainda está vivendo um momento muito ruim, um momento muito vulnerável, em que as empresas têm que trabalhar com a consciência e com o custo lá embaixo para poder manter o negócio e tentar respirar. Porque no horizonte de curto prazo a gente ainda não tem uma perspectiva de saída, né?
talvez segundo semestre ou início do próximo ano é que a gente tenha alguma retomada, né, tendo um percentual da população vacinada, né? Mas fora isso, as empresas elas têm que inovar bastante nos seus processos, têm que fazer transformações profundas, né, para poder sobreviver. Verdade. E lembrando sempre, Roque, inovação não quer dizer só uso de tecnologia, né? Exatamente. Você comentou, falou dos processos e tudo, o engajamento do time. Nem sempre é tecnologia, pessoal. A inovação pode ser simplesmente uma maneira diferente de fazer uma atividade que você realizava antes, passando ou não pela tecnologia, né? A gente vincula muito esse avanço tecnológico com a palavra inovação, mas não obrigatoriamente eles estão interligados. Às vezes a inovação está nas pequenas coisas que a gente pensa até que não é, né? Mas acaba sendo e trazendo uma melhoria, um ganho para a empresa muito grande. Exatamente. E aí, trazendo para a nossa classe contábil, né, a gente tem visto muito os aplicativos e startups de contabilidade se sobressaindo pela forma como os caras estão realizando os serviços, né? Fugindo do tradicional, do físico, né, e indo para uma plataforma totalmente digital. E aí muita gente está recorrendo a esse tipo de serviço porque é mais ágil, porque inclusive é mais barato, o cara consegue reduzir custo, né? Tanto do lado da plataforma como vender isso barato, né? E inclusive fazendo algumas coisas inovadoras, né? Por exemplo, eu abro tua empresa, eu crio o teu CNPJ gratuito, mas tu fica comigo, né? Eu não cobro nenhuma taxa, crio o teu CNPJ, aí depois tu fica comigo, eu faço teu gerenciamento financeiro, né? Contabilidade é trivial, né? Contabilidade é trivial. Mas o cara tem que partir. Eu faço teu gerenciamento financeiro, eu faço tua governança, eu faço teu compliance. Lembrando que nossa classe contábil, desde de sempre, respira compliance. Se a galera não sabe o que é compliance, por favor, é o que a gente faz todo santo dia. É bom a gente começar a vender que a gente trabalha o compliance, né? A gente tem que começar a entrar mais nessas questões da nomenclatura atual. Então, a gente tem que começar a vender a coisa como se ela fosse atualizada. Então, falando de inovação, inclusive para a nossa classe, a gente tem que se reinventar em algumas situações para poder sobreviver e dizer que a classe é forte, obviamente, né? A empresa depende da gente para poder ter saúde financeira, né? E eu demonstrar que a empresa tem saúde financeira. E assim eu conseguir ajudar o cliente a caminhar e ter a perenidade que é necessária para a empresa. Perfeito. E não só o compliance tributário, né, que é um dos mais famosos aí pelo impacto, claro, financeiro, mas o próprio compliance da empresa como uma organização, né, compliance societário, compliance contábil, onde Isso. você vai ter informações para tomada de decisão. Realmente o compliance permeia toda a atividade que a gente realiza, né? Sem dúvida, a gente não sabe fazer contrato social, a gente não sabe fazer regimento interno, dá para fazer um código de conduta ética mínimo que seja, né? Você já agrega valor e serviço ao seu cliente. Aí quando você começar a montar esse ferramental, você vai dizer para o cara, olha bicho, tu tem uma boa prática de governança e tu nem sabia, mas sou eu que estou te dando isso aqui, né? Então, o cara vai brilhar os olhos, obviamente, porque o investidor, se ele estiver precisando de crédito, e ele vai conseguir crédito mais barato com esse tipo de estrutura dentro de casa, sem dúvida nenhuma, vai recorrer a banco, o banco vai olhar com bons olhos, vai recorrer a um fundo de investimento, o cara vai olhar com bons olhos, vai recorrer a um investidor externo, vai olhar com bons olhos, sem dúvida nenhuma, né? Então, nossa classe contábil tem que estar muito preparada e tem que saber dizer que isso faz parte de um contexto de governança e compliance. Tem que saber vender esse pacote bem direitinho, né? E não só dizer que é um balancete que eu estou te dando um balanço fechado, não, né? Não faz mais sentido. É verdade, Roque. Perfeito. O nosso pilar 5, né? Que eu acho que inclusive vai junto com compliance, né? Já que comenta aí sobre, inclusive, a transparência também, né, Roque? Exatamente. O Pilar 5 ele fala muito da transparência e da prestação de contas, né?
Essa é fundamental, né? As empresas hoje estão trabalhando muito para ter isso dentro de casa, né? Quem não tem, tem que correr atrás, porque para quem é investidor, inclusive o consumidor, né, que está mudando muito de comportamento, o consumidor está entrando na rede social da empresa, está entrando tá entrando além da rede social, está entrando no site para saber o que é que a empresa ela proporciona em termos de é, 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 ferramentas, né, em termos de produtos e serviços para o consumidor sustentáveis, né? Então, para isso, eu preciso de transparência, preciso prestar contas, né? Eu costumo dizer que é, a empresa ela só não é transparente se não quiser, porque pelas mídias sociais que nós temos hoje, né, fica muito fácil você transparecer o número que você trabalha, né? Fica muito fácil eu dizer para a sociedade como é que eu estou trabalhando em termos de produção, em termos de serviço, né? Então fica muito fácil você dizer para o seu consumidor que você é bom naquilo, você tem transparência, você tem governança, né? E do contrário, se você não trabalha bem essa imagem, não tem tanta transparência, você vai ficando para trás, perde valor, perde competitividade, né, e perde velocidade naquilo que você almeja, né? Os objetivos não são alcançados com certeza. Verdade, ó. Transparência e prestação de contas é bem fácil da gente falar, né, porque a gente trabalha muito com isso. A classe contábil, sem dúvida nenhuma, é a mais indicada para estar trabalhando essas questões e dizer para o cliente qual a melhor forma de apresentar a sua estrutura empresarial. Não tenha nem dúvida. Perfeito, Roque. E tudo isso, como você bem disse, né, começou, inclusive, por uma necessidade externa do próprio mercado, né, que a gente tivesse realmente essas divulgações, né, que é que a gente chama de transparência e prestação de contas, é muito vinculado a isso também. Várias empresas, inclusive, né, as entidades sem finalidade de lucro, já tinham mais esse hábito da prestação de contas, mas eu vejo que isso está se ampliando. E é muito importante, muito bacana, inclusive, para a nossa profissão contábil. Sem dúvida nenhuma, é nicho de mercado tranquilo, Carla, sabe? É nicho de mercado tranquilo e a gente tem que saber agregar valor ao serviço que a gente presta ao cliente. Todo esse ferramental que a gente está conversando aqui não é à toa, mas essas boas práticas de governança, está tudo no nosso escritório e a gente não sabe, às vezes, como vender, como transparecer para o cliente, né? E aí, numa conversa de café com o próprio cliente, você pode explicar para o cara, bicho, tu faz governança, tu não sabe. Porque governança é aquele negócio. Se você tem um mínimo de gestão dentro da empresa, você já tem governança. Agora, a boa prática são outros 500, né? A boa prática são outros 500. E tá aí, as cartilhas estão aí das boas práticas, né? Os princípios estão aí. A gente está comentando agora a agenda positiva que o IBGC está propondo. Então, é minimamente seguir esse passo a passo aqui que a gente consegue, e o cliente consegue encaixar dentro do aspecto cultural dele até, do time, envolver o time para isso, ele consegue encaixar tranquilamente. É verdade, pelo menos o pezinho na governança deve ter, né? Ó, que aí resta saber se vai estar com os dois pés ou não, né? Exatamente, exatamente. E não é caro não, sabe? Não é caro não. Isso é muito proporcional ao tamanho do cliente, né? Seja o pequeno, o médio ou o grande. Às vezes o pequeno e o médio, né, acham que governança é coisa do outro mundo. Não, isso não dá para mim não, é muito caro, né? Compliance, vixe, que palavra é essa, né? Mas tentar dizer para o cliente que a coisa funciona. Verdade. Dá só uma boa noite aqui para o pessoal que estava cumprimentando a gente, Roque. O Carlos Irineu, o Ismael, que também é membro da nossa comissão de GRC, a Josiane, o Wagner, a Amanda também, Dene, o Américo. Oi, Américo. Aí de novo na nossa live, né? E o Bruno também. Boa noite, pessoal. Obrigada aí pela participação de vocês. Boa noite, galera. Grandes amigos aí também. Grandes amigos. Tem grandes amigos aí. Se não fossem os amigos, a gente não aprendia tanto, né? É Colegas verdade. de trabalho. É verdade. Inclusive, quem diria às vezes que os amigos da gente, mais quando a gente era bem novinho, ia virar colega de profissão também, né?
Ainda tem É verdade, é empresa. verdade, Bacana. é verdade. E aí, nosso pilar 6, né, o último dos 6 pilares aí da agenda positiva, Rock, também, que o último, né, mas não em ordem de importância, né? Rock? Oi, estou te Oi, ouvindo. É pronto. porque travou um Pilar da pouquinho. agenda. Tá bom. O último, mas não menos importante, obviamente, é falando de conselhos do futuro, né? E aí, conselhos do futuro, a gente tem aqui falando da atuação dos conselhos de administração, principalmente, né? Aí, conselho de administração, dependendo do formato da empresa, ele tem diversas responsabilidades, né? Você tem conselho de administração, obviamente, para a empresa de capital aberto, para as empresas de capital fechado, né? E de capital fechado, se você for segmentar, tem N situações, né? Eu tenho empresa familiar, eu tenho empresas do segmento de startup, né? E os conselheiros, eles têm que estar muito preparados e eles têm que estar muito atuantes, como a gente comentou. Com a gestão de crise atual, os conselheiros tiveram que se adaptar bastante no formato e na forma de trabalhar, né? Os caras tiveram que descer paixão de fábrica para conhecer bem o negócio, para não deixar a coisa morrer, né? E eles têm que estar participando e ouvindo ativamente essas pessoas que estão diretamente na execução do negócio, né? Para poder até dar uma sugestão de inovação, de transformação do negócio, de velocidade do negócio, para poder a empresa sobreviver a um momento como esse. E as empresas que, obviamente, têm fôlego de caixa, os caras também não podem relaxar. Eles têm que continuar nessa pegada, e fortalecer cada vez mais o negócio. A gente tem visto aí nossas grandes empresas cearenses se destacando. Ano passado, como você comentou, com algumas aberturas de capital, fazendo alguns IPOs aí importantes, né? E outras empresas cearenses que já tinham feito abertura de capital comprando outras empresas sulistas, né? Isso é muito importante, Essa né? semana, Mostra o inclusive, a gente tamanho. teve uma, né? Teve mais uma, Exatamente. né? Uma grande aí também. Exatamente, exatamente. E essa que surpreendeu muita gente lá atrás quando ela abriu capital em Nova York, né? Na E Nasdaq, foi né? na Nasdaq e na Nasdaq. Então, muito importante a gente ter esse tipo de perfil. E aí exige de nós profissionais e nós executivos estarmos preparados para também estar participando de um processo como esse, né? O mercado está sendo ampliado, o mercado está exigindo mais qualificação. Então, nós profissionais contábeis temos que seguir essa linha, temos que nos especializar e estar atentos a essas mudanças, né, obviamente. Porque um dia sua empresa que você presta serviço, ela pode abrir capital. E aí você tem que saber como é que se faz um IPO, como é que se prepara essa empresa para abrir capital, né? Por mais absurdo que você ache, mas pode chegar um dia. Você está contribuindo para que a empresa cresça, não é verdade? Quer que a empresa tenha perenidade. Então, o contador ou o escritório contábil tem que estar preparado para esse tipo de situação. É verdade mesmo. E no due diligence, no IPO, a contabilidade realmente é muito requerida. Ah, sim, sem Depois que abre dúvida. capital, né? Toda a prestação de contas com CVM, auditoria externa obrigatória, né, os famosos press releases que tem que fazer também, todas as divulgações. É muito divertido, né? Realmente é uma situação que é muito bom de você participar, fora a experiência também, né? E cada vez É mais verdade. essa oportunidade ela está ficando mais clara até para a gente aqui, né, no Ceará, no nosso estado, diante das empresas que a gente está vendo abrir capital e as que a gente sabe, né, Rock, que estão se preparando também para abrir, né? Porque a gente acaba sabendo aí pelos movimentos de mercado o que é que está por vir pela frente, ainda vem mais coisa aí, né? Deve vir mais coisas, sem dúvida, porque assim, voltando para o assunto governança, quando a empresa tem uma boa governança, uma boa estrutura de compliance, que o compliance é aquela ferramenta estratégica de governança, mas quando a empresa tem uma governança forte,
ela está muito preparada para captar dinheiro lá fora. E esse dinheiro de abertura de capital é um dinheiro, em tese, mais barato do que o captar do próprio sócio, né? É um dinheiro mais barato do que eu captar no próprio banco. Então, lá fora, se eu abro capital, se eu entro com o IPO, né, e dependendo do nível de governança que você entre lá na B3, você consegue captar mais dinheiro, e trazer realmente pessoas boas para dentro da companhia e exigências também, porque enquanto você não tem o ferramental e a estrutura adequada, você acaba trazendo para dentro da empresa exigências de readequação em termos de controle, de estrutura, etc. e tal, que são super importantes para demonstrar para quem está investindo que pode apostar seu dinheiro que vale a pena aqui dentro, né? E outra coisa também, Roque, inclusive atrelada à parte da governança, a gente tem visto também muito fundo de investimento, né? Empresas, né, continuam de capital fechado, né, continuam sem fazer abertura de capital, ou pelo menos por um instante, né, por um momento se preparando, mas já recebem um aporte de um fundo. Isso também, pessoal, com certeza tem a ver com estrutura de governança. Porque um fundo de investimento não vai fazer um aporte em uma empresa que não transmita uma confiabilidade estrutural. E a governança corporativa faz isso, né? Ele dá uma segurança para o investidor por conta dos pilares, dos princípios, de tudo isso que a gente está conversando aqui. Exatamente. E o fundo, às vezes, né, Carla, ele exige, além disso que você comentou, ele exige que alguém de confiança dele ou alguém que ele indique participe dessa transição, né? Porque às vezes a empresa não está organizada tanto quanto ele espera, mas ele coloca alguém lá dentro para poder reestruturar toda essa parte que ele acha que ainda está fraca. Então, ele coloca isso como condicional, às vezes, né? Eu vou te dar a grana, mas eu preciso que você também deixe eu entrar dentro da sua empresa para poder fazer uma reestruturação. A DUI é fundamental para que isso aconteça, né, também. É verdade, Roque. A gente está aí já se aproximando, né, do nosso final da nossa live. A gente tem uma pergunta aqui do Ismael. A gente sabe que dos 6 pilares saem também 15 medidas, né, que é interessante o pessoal também, né, Roque? Ler, porque as medidas são mais detalhadas. A gente tinha a intenção aí de fazer a apresentação da agenda positiva. E o Ismael faz aqui uma pergunta. Como incentivar a adesão às boas práticas de governança corporativa nas empresas familiares? Qual o papel do contador nesse processo? E aí ele faz um comentário que essas empresas familiares são muito relevantes aqui no Ceará. Então, como incentivar e qual o papel do contador, né? Perfeito, Ismael. E aí, as empresas familiares não são só relevantes no Ceará, mas no Brasil como um todo, né? Nas últimas estatísticas que nós temos aí visto, cerca de 95% das empresas brasileiras são familiares. Então, perceba que é uma relevância muito grande, né? E aí, entre empresas de capital aberto, empresas de capital fechado, principalmente as de capital fechado, né? E empresa familiar, ela tem uma característica muito própria, né? É muito interessante estudar a empresa familiar, porque estudar a história dessas empresas é muito o tom do aquele cara, né, consegue dar uma longevidade para a empresa, é impressionante. E aí você vê que elas têm muita força, essas empresas elas têm muita força, e ao longo do tempo é que elas vão se adequando a essas melhores práticas. É que a governança, ela sendo de tal forma que ela vai requerendo essas ferramentas de controle interno, porque senão você perde o controle dos seus processos, das suas atividades e dos seus números. Então, à medida que ela vai crescendo, né, vai saindo do pequeno, vai para o médio, vai para o grande porte,
o empresário ele vai necessitando de profissionais tanto capacitados para dar condição para o crescimento da empresa e ferramentas de controle interno para manter a gestão, vamos dizer assim, principalmente a gestão de risco, ela bem controlada, né? E o incentivo para essas empresas aderirem às boas práticas é você, enquanto familiar, que você vai aos poucos conversando com os familiares e introduzindo ferramentas de controle que dê segurança para o familiar e diga para eles que isso é uma boa prática de governança, né? A gente precisa ter esse profissional qualificado lá dentro e também a empresa familiar. Acho que o Rock travou aí um pouquinho. Não sei se para vocês que estão acompanhando a live também. Administração, que muitas vezes a família está lá dentro, né, e os executivos principais. Tem que ter os patrocinadores para que a coisa ande, para que a governança seja implementada dentro de uma empresa familiar, né? Pronto, Rock, acho que voltou. Carla, só travando um pouquinho o teu áudio. Mas pode falar, eu estou ouvindo agora. Voltou? Voltou. Pronto, perfeito. Voltamos, Rock. Isso, vai lá. Voltamos. Não, perfeito. Bacana a pergunta do Ismael também. Eu acredito que a própria sucessão da empresa familiar é um grande incentivo, né? Você adotar práticas de governança, inclusive para te ajudar nessa sucessão da empresa, na perpetuidade, na continuidade do negócio, acesso a capital, mesmo que não seja para abrir, né? Mas acesso a banco. O banco realmente ele tem taxas diferenciadas para quem tem estrutura de governança, né? A gente sabe disso, que vai dando mais segurança também, né? E na própria sucessão, quando eles são preparados, né, para isso, né, quando se tem um acompanhamento profissional, Roque, eu não sei se fui eu que travei ou se foi você. Não sei se o pessoal me escuta. Não sei como é que tá aqui, se fui eu que travei, se foi o Roque. Perfeito. Tem outra pergunta aqui da Jessi também. Que tipo de ações as empresas podem desenvolver ou implementar para que essa agenda do IBGC seja disseminada? Aí falando de forma mais prática, a gente tem que implantar enquanto profissionais, através de workshops, treinando o pessoal, né? Principalmente o pessoal da média gerência, que ali a gente no IBGC, inclusive, tem um modelo das 3 linhas de defesa, não é nem o IBGC, é o IA, né, que trabalha essa questão do modelo das 3 linhas. E a primeira linha de defesa na gestão de risco são os gestores, né? Os gestores eles têm que ser bem trabalhados nessa questão e entender o que é que significa gestão de risco, o que é que significa governança, o que é que significa compliance. Porque os caras ali eles vão ter que blindar os processos respectivos para que não fiquem vulneráveis, né? Então, começa por aí. Treina o teu pessoal, estrutura bem através de políticas e procedimentos bem fundamentados, né, com controles internos bem assertivos, porque você tem o controle automatizado e o controle manual, eles funcionam, né, o automatizado até mais, né, por meio de sistemas, mas tem que existir o controle e as pessoas têm que conhecer os riscos que estão envolvidos nos processos. A partir daí você consegue disseminar uma cultura e consegue implementar a governança aos poucos. É um processo de médio a longo prazo, sem dúvida nenhuma, não é a curtíssimo que você consegue, porque passa, inclusive a gente comentou aqui, por um processo de mudança cultural, e quando se envolve um processo de mudança cultural,
né, minha amiga, leva mais tempo. É verdade. A gente começa no mapeamento, né? Para poder conhecer melhor, saber a situação atual da empresa, fazer ali um diagnóstico, e depois a gente começa a desenhar esses processos, as mudanças que são necessárias, e com um bom plano de ação e um acompanhamento, a gente vai em busca aí desse alvo final, né? Que essas são as melhores práticas de governança. Exatamente, fundamental, isso que você comentou, mapear e entender e conhecer seus processos, fundamental, né? E a partir daí você identifica risco, controle e até desenvolve suas políticas e procedimentos da melhor forma, né? Perfeito, Roque. Pessoal, espero que a gente tenha aí conseguido, né? A gente respondeu as perguntas que surgiram. Obrigada pela participação. Que a gente tenha conseguido apresentar para vocês, pelo menos aí inicialmente, né, Roque? Outras ações a gente vai fazer, mas essa agenda do IBGC que é recente, né? Está fresquinha ainda, mas é importante a gente já estar atento. Dentro da Comissão de Governança, Riscos e Compliance, a gente fica à disposição, tanto eu quanto o Roque, para responder alguma pergunta que vocês tenham. Pode enviar para o CRC por e-mail ou até pelo Instagram mesmo, que a gente responde para vocês com a maior satisfação, né, Roque? A nossa comissão, na verdade, sem dúvida, é para vocês, né? O intuito da gente fazer esse trabalho, da gente realizar esse trabalho, é para melhoria mesmo da governança, risco e compliance na vertente da nossa profissão, né? exatamente. E, inclusive, eu que agradeço, Carla, aproveitando esses minutinhos finais, né, a gente tem que, inclusive, divulgar para os colegas que ainda não fizeram, a gente tem uma pesquisa aí falando aí que pergunta sobre governança, para a gente exatamente dar uma mapeada para ver como é que a classe contábil está envolvida diretamente nessas questões, né? Eu agradeço mais uma vez, minha amiga, a gente vai estar à disposição, os colegas que estão aí nos ouvindo podem nos contactar a hora que for, para a gente poder trabalhar e reforçar isso cada vez mais na nossa classe. Governança, compliance e gestão de risco é algo que agrega valor demais no serviço aos clientes, tá, gente? É verdade, Roque. Bem lembrado aí da nossa pesquisa, né, pessoal? Está sempre sendo divulgado no Instagram do CRC. Como a nossa comissão ela é recente, a gente constituiu a comissão em novembro de 2020, a gente decidiu fazer essa pesquisa para até nos nortear nas nossas ações também, no que é mais relevante, mas com foco em vocês, né? Com foco na nossa classe contábil. Agradecer também ao CRC Ceará pelo espaço, pela disponibilização aqui para a gente também nesse momento, para a gente divulgar um pouco mais, né, sobre a governança corporativa. Agradeço a participação de todo mundo, do Roque também, especialmente aí por disponibilizar todo o conhecimento que ele tem. O Roque tem muitos anos que trabalha com governança, né? Isso é muito bacana, uma satisfação muito grande, meu amigo, estar aqui com você hoje. Eu que agradeço, satisfação minha, e é um prazer estar aqui contribuindo para a classe, né? E a gente precisa reforçar cada vez mais esses assuntos e vamos fazer acontecer. Um abraço grande, um abraço grande. Abraço, pessoal, boa noite. Até as próximas lives e os próximos eventos que a gente vai fazer. Boa noite. É isso aí. Valeu.